Paraíba querida do meu coração. Um dia na sua vida você imaginou que um cãozinho, aqui ó, o pelado, é um poodle, né, Cristina? Um poodle. Iria ser o autor de uma ação na justiça? Pois é, aqui na Paraíba, pela primeira vez, o Tribunal de Justiça reconhece um animal como autor de uma ação. Sempre que acontecia isso, o tutor ou a tutora era o autor e o animalzinho entrava como parte nessa ação, nesse processo. Só que dessa vez, o pelado é o autor dessa ação, ele foi atendido na clínica PET e a tutora afirma que ele saiu mancando. Saiu de lá pior do que entrou. Vanessa Costa está por dentro de tudo sobre esse processo e vai contar pra gente os detalhes agora. Minha amiga, é bom dia ainda por aqui, hein? Conta! Bom dia, Paulo, para você, para todo mundo que acompanha o Correio Verdade, né? A Paraíba inteira, nesse momento, fica achando um fato curioso. Interpreta de uma forma curiosa uma decisão inédita da Justiça, porque é a primeira vez no nosso estado, aqui na Paraíba, que um pet, nesse caso um cachorro, um animal doméstico, foi incluído como autor principal em um processo judicial. O fato chama atenção aqui no nosso estado, mas a nível nacional já aconteceu por 7 vezes, então é a 7ª vez no Brasil que um cachorro é autor de um processo na Justiça. Isso porque a tutora recorreu aí às ordens judiciais ao declarar que, em novembro de 2023, ela levou o pet para um procedimento médico em uma clínica veterinária pública do município para realizar um raio-x, porque o pet estaria com uma tosse persistente. Esse raio-x seria então pulmonar, de pescoço, para avaliar essa condição clínica dele e que o pelado, que é o nome do pet, teria voltado mancando após esse procedimento. Então, ao perceber essa situação, ela entendeu que existia uma ação de danos morais e outros processos relacionados que poderia ser aberta contra o município. Ao decorrer do processo, a juíza da primeira vara fazendária daqui de João Pessoa, do Fórum Civil, compreendeu que nessa situação, por existir um possível dano moral, o pet poderia ser incluído como autor do processo. Isso porque demonstra afeto, existe uma relação de sentimento entre o pet e a tutora. Não necessariamente ele responde de forma ativa por ser um animal, mas por existir essa afetividade, ele pode ser incluído como autor desse processo. Essa é a interpretação da Justiça. A gente acompanhou esse caso, tanto o lado da defesa, o advogado explica a situação, como a história do pelado e essa decisão da Justiça. Eu explico para vocês numa matéria que fizemos hoje pela manhã, acompanhando e resumindo tudo isso que aconteceu. Vamos acompanhar. Em decisão histórica, a Paraíba inclui o nome de um pet como autor num processo judicial que avalia danos morais. O fato inédito aconteceu em João Pessoa, capital paraibana, com pelado, e representa a 7ª decisão no Brasil. Nós temos 4 decisões no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, uma no Tribunal de Justiça de Santa Catarina e uma no do Rio Grande do Sul. Aqui é a 7ª. A primeira decisão que reconhece que os animais são sujeitos de direitos e tem capacidade de ir a juízo em nome próprio, né? Então, tem capacidade de ser parte. Por quê? Justamente a fundamentação da decisão diz respeito, por exemplo, ao Código de Direito e Bem-Estar Animal da Paraíba. Esse código, em seu artigo 5º, outorga direitos fundamentais para os animais paraibanos, como o direito à alimentação, como o direito à saúde, bem como a nossa Constituição Federal proíbe a crueldade contra animais. Então, a juíza realmente, fundamentando assim, reconheceu que os animais, que pelado tem o direito de estar em juízo. De acordo com a tutora, pelado é um animalzinho adotado e teria ido realizar um raio-x para avaliação de tosse persistente, mas voltou mancando. A tutora, Natália, levou o animal até a clínica PET para ser examinado, enfim. Foi indicado lá que fosse feito um raio-x dos pulmões. Na hora que a clínica PET foi fazer o raio-x, o animal se estressa muito. E possivelmente houve alguma luxação que o animal chegou bem fisicamente, andando bem, e saiu mancando. E está mancando até hoje praticamente. Tá certo? Então, isso foi em novembro de 2023.
Nesse sentido, a tutora se sentiu vilipendiada em seus direitos e nos direitos do seu tutelado e ingressou na Justiça. E para a Justiça, representada pela juíza Flávia da Costa, do 1º Juizado Fazendário, o suposto dano, somado à relação afetiva entre tutor e pet, motivaram a aprovação da autoria. Considerando que ele, da relação entre o pet e o dono, surgem relações afetivas e jurídicas, e por considerar também que alguns outros entes, como a Câmara de Vereadores, a Assembleia Legislativa, que não detém personalidade jurídica, também podem figurar no polo ativo de uma ação, e acompanhando igualmente as mutações decorrentes dessas relações que existem entre pets e animais domésticos e seus donos, eu achei por bem considerar o pet como autor nessa ação judicial, haja vista que, nesse caso concreto, há supostamente danos causados por um agente municipal a um animal doméstico. Isso demonstra que o Poder Judiciário está com um olhar mais protetivo perante os animais. E Pelado, ele foi resgatado numa situação de rua, e por isso o nome Pelado, porque ele não tinha pelos naquele momento, né? Estava todo peladinho. E assim, é considerado um membro da nossa família, com muito amor e carinho, e assim, pela jurisprudência, um filho multiespécie tem sido reconhecido, e assim, acreditem, é um sujeito de direitos, lutem pela causa. Nos próximos 30 dias, o animal deve ser periciado para entender se a lesão foi ou não causada no atendimento da clínica. Foi determinado pelo juiz que fosse feita uma perícia no animal, para ver se o perito detecta que realmente o estado físico dele atual de estar mancando tem conexão com o dia em que ele foi ser examinado pela clínica PET, né, fazer esse raio-x. Em sendo constatado que pelo menos pode ter acontecido a luxação no dia desse exame, aí o processo vai continuar. Como o Pelado é um animalzinho adotado, a gente não tem a informação precisa da idade dele ou se ele veio com alguma doença crônica já no momento da adoção. Por isso, a perícia é importante para entender se foi de fato uma lesão causada durante o procedimento na clínica veterinária ou se foi uma lesão que de repente já era degenerativa, ela já estava avançando. E para entender essa situação também, essas suposições, a nossa equipe do Correio Verdade conversou com o doutor Peterson Alexandre, que é diretor da Clínica PET Municipal, que explica o posicionamento público com relação a esse atendimento também. Vamos acompanhar. Ela se queixa que essa luxação ocorreu devido à contenção no momento da radiografia, segundo ela, no período que nos procurou, alegando uma contenção truculenta. No entanto, é muito difícil dizer que esse paciente teve esse tipo de problema naquele momento, porque para haver uma luxação nesse nível, tem que ter a ruptura de um ligamento que segura a perna na cintura. Então não é qualquer contenção e qualquer força aplicada que vai conseguir gerar esse tipo de problema. Porém, um paciente sem tantos históricos devido a um resgate antigo, como também a possibilidade de uma predisposição a doenças articulares, já que não era um animal novo, são os principais fatores que já pudessem ter levado ele a ter esse tipo de alteração. E quando diagnosticado, ela, segundo ela, correlacionou com a contenção para a radiografia. Lembrando que a radiografia realizada na clínica do PET foi de pescoço e tórax, já que era uma alteração, naquele momento, de tosse. Vocês ainda estão aguardando a notificação da Justiça? Isso, tanto da própria prefeitura como juridicamente, mas nós já temos internamente tomado as medidas de apuração dos exames, do caso, dos prontuários que esse paciente tem, para poder atender da melhor forma possível e tentar sanar todas as dúvidas que venham a surgir desde então. Importante posicionamento para a gente entender os dois lados do processo. Como é uma clínica pública, a resposta judicial é dada pelo procurador do município, não pela clínica de forma propriamente dita, pessoal, empresarial, porque é um serviço público
de saúde veterinária. Então o processo continua caminhando com a autoria do Pelado, né, de forma inédita aqui na Paraíba, para entender após essa perícia, né, no prazo dos 30 dias, se essa lesão foi causada de fato num atendimento. Então a Justiça tomar as medidas necessárias dos danos morais, da lesão causada e tudo mais, ou não, e aí o processo teria então um outro fim. A gente segue acompanhando, é um caso realmente histórico no nosso estado e por isso chama tanta atenção da sociedade. Mas fica aí a informação de que ao longo da evolução do próprio direito, aquele termo judicial mesmo utilizado como a coisificação animal vai caindo em desuso. Então, nesse momento, no Brasil, já existe margem para a inclusão do nome de pet a depender da situação também em processos judiciais. Paulo, volto com você. Obrigado, Vanessa, a você. Parabéns por toda a apuração. O que é que você acha de tudo isso? É inusitado, não é? É uma ação de danos morais. Se a prefeitura for condenada, vai poder recorrer a outras instâncias, mas se no final, transitado em julgado o processo, o ganho de causa for do Pelado, vai receber uma quantia em dinheiro. Para onde é que vai o dinheiro, hein? Para quem vai? Para a tutora, evidentemente. O que é que você acha disso tudo? A justiça está certa em aceitar a ação proposta pelos pets ou deveria ser por parte dos tutores e ele, no caso o Pelado, sendo parte da ação?